E o Panorama TVC está de volta. Nós estamos naquele período que tradicionalmente marca o início da estiagem no interior paulista, mas o que neste ano apresenta condições climáticas atípicas. Tem muita chuva rolando por aí. Então surgem dúvidas importantes. Ainda há risco de incêndio? Como a cidade se prepara para esses possíveis eventos extremos e de que forma a tecnologia pode ajudar a evitar tragédias? Para falar sobre esses temas e mostrar como São José do Rio Preto vem se preparando para enfrentar situações e emergência, recebemos hoje aqui no Panorama TVC o segundo-tenente, o Saulo Teruel Júnior, que é assessor da Divisão de Incêndios e Primeiros Socorros da Defesa Civil, e a sargento Ederlane Fernandes, assessora da Divisão Operacional e Atividades de Defesa Civil. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado pela participação dos dois. Nós que agradecemos. Eu começo perguntando, a gente costuma associar um leigo, um munícipe que não tem muito conhecimento, e eu me incluo nisso, a Defesa Civil apenas a atuação em situações de enchentes, de catástrofes, coisas muito severas. Mas a missão da Defesa Civil é muito maior que isso. Gostaria que você situasse um pouco como é que ela atua no dia a dia da cidade. A Defesa Civil não atua somente nos desastres, a gente atua antes também. A gente atua na prevenção, a gente atua na mitigação dos desastres, prevenindo, preparando para que nada ocorra de maior gravidade nos períodos sazonais, tanto de chuva quanto na seca. Na chuva, a gente previne monitorando os bueiros entupidos, os locais que podem acontecer enchentes ou alagamentos, inundações, mato alto, né? Os matos altos. A gente orienta as empresas ou mesmo até as áreas que devem ser feitas aceiros, né? Lixo descartado regular, lixos descartados regularmente. Quer dizer que quanto menos problema a gente escutar na cidade, talvez a Defesa Civil está atuando... E aí sim, se ocorrer o sinistro, nós vamos atuar na resposta, né? E se puder também na recuperação dessa área afetada, né? Juntamente com as demais secretarias do município. Em termos de sazonalidade ao longo do ano, que tipo de atendimento ou de ocorrência acaba acontecendo assim, ao longo do ano que a Defesa Civil tem sido provocada pela população? Existem essas ocorrências sazonais, né? Como agora estamos entrando no período da seca, na Operação Vermelha, na Operação São Paulo Sem Fogo, na fase vermelha, que é a parte da seca propriamente dita, apesar do El Niño estar atuando no momento, né? Mas não vai descartar o período da seca. Então, ocorrências mais tradicionais são os incêndios, né? Como hoje mesmo já aconteceu lá na região da Partec. Estivemos por lá, apoiando o Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente. Por outro lado, existe o período das chuvas, né? Os alagamentos. É atípico, a gente está também... nesse período agora meio atípico, Saulo, é isso? Com relação às chuvas? Sim, costuma chover nessa época do ano, né? O aquecimento da água do Pacífico, né? Que é o El Niño, né? Então está trazendo mais chuva para a nossa região, porém teremos períodos de seca também e talvez mais chuvas. Então vai ser uma coisa atípica, a gente vai ter que aguardar para descobrir o que vai acontecer. Mas não descarta o incêndio. E nas fases mais tranquilas, nós temos as vistorias, como a Ederlane já falou, que a gente faz as vistorias de um modo geral em mato alto, lixo. Temos a parte nossa da engenharia, né, que quando algum problema com alguma edificação, o nosso engenheiro é acionado para fazer essa vistoria, para dar um laudo preliminar, até que sejam tomadas providências cabíveis, né? Então nós temos essa parte também que é feita no período, a todo instante, na verdade. Num outro momento que a Defesa Civil também atua, essa noite passada, por exemplo, ocorreu um incêndio com vítima e o senhor inalou fumaça, teve parte da face queimada e a parte de assistência social da Defesa Civil atua também. Perfeito. A gente verifica se a pessoa vai precisar de... moradia. De ser deslocada da casa dela porque foi afetada, se vai precisar de moradia para outro lugar, se vai precisar de colchão, alimento, uma cesta básica. Para a assistência social. Para a gente fazer a articulação com a Secretaria de Desenvolvimento Social, uma assistente social, poder amparar a família nessa dificuldade que caso ela se encontre, entendeu? Então a Defesa Civil atua nesse momento também. Em termos de legislação, do que a lei permite ou a lei não permite, a Defesa Civil vai até aonde, Saulo, na questão, ela pode multar, pode notificar,
só puxa a orelha, às vezes, de um terreno que está em risco? Até onde vocês podem atuar? Não, nós não fazemos autuações. Sim. Na verdade, nós fazemos a vistoria. Eu posso estar passando em qualquer local da cidade, Perfeito. olhar um terreno que está irregular, com mato alto, sem muro, lixo jogado na frente da casa, e eu vou fazer a notificação. Perfeito. Vou fazer um documento, né, um documento encaminhando para a secretaria responsável. Pode ser meio ambiente, pode ser serviços gerais. E essa sim tem o poder de fazer notificação e talvez posteriormente uma multa ao proprietário do terreno se não tomar nenhuma providência. Perfeito. Então é um trabalho meio de vigília, de monitorar. Monitorar e estar sempre ligado na cidade, né? Passando, viu uma galerinha entupida, já vai um documento para o SEMAI, viu um mato alto, vai para os serviços gerais. E por aí por diante, né? A gente está falando, eu falei aqui que a gente está num período atípico, você até falou por conta do El Niño, de chuvas e tudo mais, mas os incêndios podem acontecer. O que causa esses incêndios? A maioria das vezes é por ação humana, por descuido, ou dá para evitar? Como é que é o panorama que a gente pode tirar dessa situação específica dos incêndios? Com certeza, a grande maioria, na grande sua maioria, mais de 90%, é ação humana. Né? Ação humana. Infelizmente, aquele lixinho que o cara vai queimar na frente de casa, junta as folhas e põe um foguinho. Limpar o terreno. Limpar o terreninho dele, e aí um vento bate e pula para um terreno maior, uma pastagem do tipo, né? Descarte de bituca. Descarte de bituca, legal, né? É o mais comum nas rodovias, margens de rodovias. E tem também um incêndio criminoso que ocorre muito na nossa cidade, né? Em lixões, né? Nos pontos de apoio. É difícil pegar fogo no local desse sozinho. Então, possivelmente é um incêndio criminoso. Aí cabe dar o flagrante e se pegar essa pessoa encaminhar, porque é um crime ambiental, né? Com certeza. Parece que a gente todo ano repete isso, que é o ser humano que causa, e parece que as pessoas não entendem isso. São as coisas pequenas mesmo, não é? São as coisas do cotidiano. Você fala assim, não, eu estou tomando cuidado. Não, o fogo ele é muito destemido, né? O fogo ele não respeita ninguém, né? Não tem barreira, né? Não tem barreira, né? Não. E se eu vejo um incêndio, o que eu faço? Qual que é o procedimento que vocês recomendam? Vou tentar apagar? Ligo para vocês, ligo para o bombeiro primeiro? Como é que eu vou agir? De imediato, se deparando com qualquer tipo de incêndio, 193, Corpo de Bombeiros. Bombeiro é o responsável por combater os incêndios no nosso município. Tá? Nós, Defesa Civil, vamos apoiar o bombeiro se caso necessário. Então, a princípio, Corpo de Bombeiros, 193... e aciona o bombeiro. Se você houver condição, for um fogo baixo, pequeno, você tem condição de passar num galho de árvore e apagar, ou com um balde de água, ok. Agora, se você viu que não está um pouquinho mais alto, não se arrisca. Você vai se arriscar? Não, isola o local. Agora, o que nós não podemos é passar por um incêndio e não comunicar ninguém. Aí é mais grave ainda, porque você está vendo, talvez aquilo aí vai virar uma tragédia ambiental. Perfeito. E você não fez nada. Então, assim, por menor que ele seja, acione o Corpo de Bombeiros. Tá? Se ele vai se extinguir ou não vai extinguir, acione o Corpo de Bombeiros. É melhor o bombeiro chegar lá e não ter nada, que ele se extinguiu, do que você não falar nada e virar uma tragédia e ficar 3, 4, 5 dias queimando. Se identificar também alguém ateando fogo. Perfeito. Se conseguir, sem se arriscar, sem se comprometer, fotografar, ligar 190. Ou 153, né? Ou 153 e denunciar o crime. Porque quanto antes, melhor. E na hora, né? Incendiar é crime. Atear fogo em qualquer lugar é crime, né? Falar um pouquinho sobre o nosso querido El Niño, que está todo mundo falando disso. Estima-se que seja um dos mais severos dos últimos tempos. Para a gente aqui, que influências que a gente pode esperar que vai acontecer? É muita seca, é muita chuva? Sim. Porque ele vai para os dois lados, né? Ele alternando, exato. Né? No momento, nós, semana passada, tivemos uma boa quantidade de chuva, né? Sim. Porém, hoje, já tem um exemplo que hoje já tem um incêndio numa região de mata. Então, ele vai trazer chuva e vai trazer seca ao mesmo tempo. Período de chuva, talvez período de estiagem, depois volta a seca. Porém, o El Niño, o que acontece? Ele chovendo, esse mato vai brotar mais rápido, mais fácil. Entendi. Vai crescer mais. E por baixo fica a parte seca que já está morta. Tá. Então, quando der um período de seca e alguém colocar fogo, vai acontecer um incêndio. Mas está verde em cima. Mas por baixo tem a forragem seca, as palhas velhas, né?
Então, esse período de alternância aí que nós não sabemos aí o que vai acontecer. Mas com certeza é típico para incêndio, mesmo Perfeito. A vegetação ainda está no verde. A queima fica mais lenta, porque em cima está verde, embaixo está seco. Mas ela está acontecendo. Só que ela é mais lenta, mas é mais fumaça. Então, em termos de perigo rodovia, no trânsito, avenida e para a saúde, né? Fuligem, saúde, fumaça. Né? E o fogo mais seco não, é mais chama e menos fumaça. Em si, comparando, né? E com relação às chuvas, como é que Rio Preto está? A gente também tem alguma previsão com relação a isso? Um trabalho importante que vocês têm feito é sempre que há alguma mudança drástica no clima, no tempo, a gente é avisado. Além disso, o que a Defesa Civil faz para prevenir essas coisas de chuva e de enchentes? Nós temos contato direto com a Defesa Civil de São Paulo através do Centro de Gerenciamento de Emergências. Perfeito. Então, qualquer alteração no tempo, chuva, granizo, temporal, ou o frio extremo, ou a umidade relativa do ar muito baixa, eles nos comunicam, né? Para nós passarmos até para a imprensa também, né? E além do Cell Broadcast, que é o sistema do celular, que você pode cadastrar alguns CEPs, né? Seus CEPs, através do 40199, e a partir daí você, na tua região, naquele CEP que você cadastrou, você vai receber a mensagem caso esteja ocorrendo uma alteração de clima muito brusca, com alertas severos, alerta extremo, né? Estamos ao vivo já aqui, ó, falando em alertas. Então ele vai acusar no seu celular, que é o alerta severo, tá vindo um, né? E o alerta extremo é aquele alerta que vai cair no teu celular, que teu celular vai ficar tocando enquanto você não pegar ele e olhar na tela e desligar ele, automaticamente você vai ver que está tendo um alerta extremo, vermelho. Então prepara porque é extremo, está próximo, está perto, ou é granizo, ou é temporal, ou é vendaval. Então esses são alguns meios, né? Nós acompanhamos também através de PEMET e outros radares aí diariamente o clima, né? Quando tem alguma alteração brusca, umidade relativa do ar muito baixa, assim, menos de 30, já é problema para incêndio, né? Então sempre monitorando aí. Daqui a pouco também vem o ventania, né? Sim. Agosto é típico de vento. É um mês de vento, exatamente. Agosto é mês típico de vento. Helena, você comentou uma coisa que eu gostaria de perguntar. Como é que vai Rio Preto, se vai muito bem, obrigado, ou se a gente ainda precisa puxar a orelha do pessoal lá de casa? Uma das formas de se evitar também as enchentes é os bueiros estarem sem lixo, né? Sem latinha, sem garrafinha, sem esse tipo de coisa. Estamos indo bem nesse caminho? O Rio Pretense está tomando essa consciência? A Defesa Civil, desde o início do ano, aliás, já faz mais... Passado, né? Desde o ano passado, 1 ano e meio mais ou menos, nós estamos com um monitoramento bem sério em relação à limpeza de bueiros. Sim. E se você observar... De fato, faz bastante tempo que a gente não vê aquelas... Às vezes ficava a esquina cheia de água ali, né? Exatamente. Então, é o reflexo do monitoramento da Defesa Civil juntamente com todas as outras secretarias e tem sido um resultado bastante positivo em relação aos alagamentos, às inundações e enchentes ali próximo aos bueiros. Então, a população tem se conscientizado, tem ajudado. Com certeza. A gente tem tido um resultado bem positivo, né? Esse monitoramento é constante, né? É constante. A gente está passando e está vendo. A gente já parou, já avisa o endereço e já encaminha a documentação para quem de direito aí. Falando um pouquinho sobre um outro trabalho de vocês, uma coisa bem bacana, e eu, Flávio, quando eu estiver conversando aqui com eles, põe fotos, que a gente tem fotos muito legais. Recentemente, acho que coisa de um mês, poucas semanas, foi feita uma atividade lá na Vila Toninho, que uniu várias entidades, vários órgãos da segurança pública de São José do Rio Preto, simulando uma evacuação comunitária. O pessoal de casa está vendo, se vocês quiserem comentar enquanto a gente está conversando. Qual que é a importância desse tipo de simulação? Sim. Os simulados, essas grandes empresas, eles são obrigados a fazer simulados anualmente, né? Treinar suas brigadas em caso de tragédia, de alguma ocorrência dentro da empresa. Porém, eles estenderam esse convite para a gente e nós fazemos questão de participar desses simulados. Porque nós temos uma visão crítica, até como bombeiros que fomos. Então, nós estamos lá para observar e ajudar a corrigir, mitigar algum erro que está acontecendo. Então, esse foi um dos maiores simulados, onde teve uma evasão ali em torno de 400 metros ao redor da empresa. Bacana. 400 metros, né? E envolveu mais de 200 profissionais. E o que é legal? Porque você, além de treinar a empresa, os funcionários da empresa para uma resposta rápida, treinar a população ao redor, que tem que saber que ali existe um risco, está controlado,
mas existe esse risco. Perfeito. E mais do que isso, treinar as equipes de apoio, que não é o caso, Defesa Civil, Trânsito, GCM, Polícia Militar, Polícia Técnica, que todos vão participar de uma ocorrência dessa no final. Então A gente uniu os órgãos municipais, estaduais, federais, entidades parceiras, unidades de socorro. Sim. Então, a gente pôde avaliar as respostas das forças de segurança, das forças de socorro da cidade, do município. Secretarias municipais participaram, puderam oferecer os seus serviços neste movimento desse simulado. Então, foi um grande evento para o município, foi um mega simulado. Foi o maior, na verdade, em São José do Rio Preto. Só para contextualizar o pessoal de casa, esse exercício específico que a gente está falando aqui, ele simulou uma queda de um paramotor, né, com vazamento de gás. Sim, num tanque de GLP, de 60 mil quilos. Então, se caso... É um cenário difícil, complexo, né? Muito complexo. Porém, muito pode complexo. ocorrer? Pode. Uma aeronave pode cair em qualquer lugar da cidade, né? Então, foi assim, é o extremo, né? Vamos fazer o extremo. E foi o que aconteceu. Bem próximo da realidade. Sim, de como seria um acidente real. E a resposta foi adequada, muito, muito, muito proveitosa. Todo mundo fez questão de participar, tanto empresa particular, quanto ambulância, quanto as secretarias, né? Então, foi proveitoso para a cidade, para a gente medir a nossa capacidade de resposta. Bem como os profissionais da empresa, né? Perfeito. Que transmitiram segurança para a população. Que saem treinados mesmo, né? Já saem de uma forma treinado nessa situação. E com relação ao entorno, quando tem esse tipo de evento, como é que é o retorno dos vizinhos? O pessoal fica bastante interessado, vai perguntar coisas para vocês. Como é que é isso? Ver um trabalho tão importante sendo repercutido ali na vizinhança? A cultura do brasileiro, ele não tem essa cultura, né? Assim, de, vai acontecer alguma coisa, a gente tem que correr, não tem esse treinamento igual no Japão, Alemanha, esses lugares, né? Porém, a ideia do nosso diretor, Coronel Ivair, é colocar isso na mente da população. Por isso que nós estamos fazendo esses treinamentos. Perfeito. E alertando. Porque queira ou não queira, ele participando ou não participando ativamente no dia, ele está embutindo na cabeça dele que se um dia acontecer alguma coisa naquela empresa, ele vai ter que sair de lá. Ele vai ter que sair de lá. Então, assim, a mensagem foi... aqueles que não participaram vão ficar sabendo, olha, aconteceu, vai acontecer. Porque foi feito um trabalho de divulgação de casa em casa, folheto, escola. A empresa se comprometeu, se empenhou bastante. E além da empresa, por exemplo, as escolas também fizeram a evacuação com os seus alunos. Criancinha pequena, de 5, 6 anos, os professores fizeram dentro da escola e aproveitaram. E isso também foi passado para as empresas ao lado, né? Se alguém quisesse aproveitar. E fizesse o treinamento dentro como se estivesse acontecendo lá também. Tá? Perfeito. Então, foi bem proveitoso, foi bem... Com relação aos procedimentos que vocês utilizam, a gente está falando um pouco de tecnologia, os avisos pelo celular é uma coisa moderna, uma coisa super, super bacana. O quanto que a tecnologia tem ajudado vocês? Me parece que vocês receberam drones e equipamentos. Drones de uma empresa privada, foi isso? Sim, nós recebemos uma doação. Uma doação e também equipamentos do governo do estado. Sim. Que tipo de equipamento que vem? O que vocês usam? Qual que é a enxada usada hoje em dia pela Defesa Civil para trabalhar? Sim. O drone foi uma multinacional que forneceu para a gente, inclusive deu treinamento, né? Já estamos capacitados a operá-lo. Só estamos aguardando os procedimentos aí, né? E já estaremos em condições de usá-la para monitorar incêndio, monitorar mato alto, área queimada, enfim. Mais amplo, né? Uma coisa mais uma coisa bem ampla, bem um monitoramento bem mais amplo. Tá. Agora, já o material que nós recebemos da Defesa Civil de São Paulo, todo ano eles mandam, né? Chega esse período de estiagem. São kits? São kits, vem mochila, como é que se diz? Térmica, cantis, enxada, bomba costais, equipamentos que você utilizar no dia a dia no combate ao incêndio, né? Nós já temos equipamentos maiores, como já transportado em cima da caminhonete, para motobomba, né? Perfeito. Para combater o incêndio, mas esse é mais individual, equipamento mais individual, cantil, facão, tipo essas abafadores, bomba costal, né? Uma outra coisa que a Defesa tem trabalhado bastante, trabalhou nos últimos anos, às vezes alguns eventos climáticos que não ocorrem na nossa cidade, mas a Defesa Civil acaba sendo uma mediadora
de receber voluntários para ajudar em outros eventos. Você viu o caso de Porto Alegre, do Sul, que a gente teve uma participação muito ativa. Como é que é isso? Vocês têm alguns ditos parceiros, a gente que sempre está procurando, da sociedade civil, que está sempre procurando vocês para voluntariado, esse tipo de coisa, porque é muito associado à defesa civil, as pessoas que confiam tanto, a comunidade confia tanto no órgão, que acaba querendo também ajudar. Como é que eu posso ajudar vocês? Sim, nós temos a nossa brigada municipal. Ah, que bacana. Tá? Tem os brigadistas voluntários e a brigada municipal. A brigada municipal são funcionários da prefeitura que trabalham junto com a gente em caso de necessidade. Nós acionamos, eles saem das suas secretarias e vêm para o combate com a gente. E já a brigada voluntária são pessoas da sociedade, né? Qualquer profissão, sim, basta qualquer idade, né? Acima dos 18 anos. E se voluntariar, chegar com a gente, conversar, nós vamos fornecer um treinamento para eles, né? E eles serão acionados na medida do possível, quem tiver disponível, né? Para participar em todos os setores, não é só no combate a incêndio, por exemplo. No caso que o senhor citou aí do Rio Grande do Sul, saíram de Rio Preto 16 carretas de alimento. Sim. Então aí você imagina a mão de obra, a logística que teve esse serviço. Separar, transportar, 24 horas ligado. Tá? Então eles são voluntários para tudo. Esse simulado, por exemplo, estiveram junto com a gente, porque um dia acontecer uma tragédia, eles vão estar lá atuando por fora, nas nossas costas e ajudando da maneira mais adequada e conforme nós vamos direcionando, eles vão nos ajudando ali. Seguindo pro final da nossa entrevista, como é que vocês veem o futuro da Defesa Civil? Ela é um órgão, uma instituição nos municípios que ela ganha cada vez mais credibilidade, ela ganha cada vez mais relevância. Vocês têm uma rede social bastante ativa, com bastante coisas, uma agenda muito extensa, na verdade, para um órgão que a gente espera que só vai funcionar numa emergência, numa tragédia, né? Como é que vocês veem esse futuro, a atuação da Defesa Civil para a nossa cidade? Eu acho assim, a Defesa Civil, ela, de uns anos para cá, uns 3, 4 anos para cá, ela está muito bem divulgada. Isso. Era um tanto quanto apagada. E nosso governo do estado resolveu investir em Defesa Civil. Então, nós somos o único estado que nós temos os 645 municípios com representante da Defesa Civil. Bacana. Cada lugar tem pelo menos um representante. Cada um tem a sua estrutura, que é individual, né? Sim. Mas ela está esparramada no estado inteiro, os 645 municípios. Então, eu acho assim, é daqui para melhor, não tem como retroceder. Não tem volta, né? Eu quero só pontuar uma questão que nós temos aqui em Rio Preto agora, o NUPDEC, o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. É um braço da Defesa Civil na comunidade. No bairro, né? Num bairro. Perfeito. A gente identifica um líder de um bairro, como nós temos um projeto já em São José do Rio Preto, projeto piloto, nunca houve em São José do Rio Preto. A gente identifica um líder, esse líder capta os problemas da comunidade, traz para a Defesa Civil e a Defesa Civil ajuda. Ela articula junto às demais secretarias, junto às outras instituições e ajuda essa comunidade. Então, essa é a atitude futura da Defesa Civil. Ajudar a comunidade para que não aconteçam os desastres, para que não aconteçam os problemas com a comunidade, a autoproteção da comunidade, entendeu? Porque a comunidade sabe os problemas que ela tem no bairro, então ela traz os problemas para a gente, perfeito. Nós vamos orientá-los. Faz essa mediação, esse acolhimento, né? Quem dera nós tivéssemos todos os bairros na NUPDEC, perfeito. Um núcleo comunitário em todos os bairros. Esse exemplo, vocês estão treinando em que região da cidade? No bairro Lealdade e Amizade. Entendi. Temos um núcleo forte lá, graças a Deus. E como é que foi a receptividade da população quando foi provocada? Excelente. Primeiro nós divulgamos que íamos entregar um questionário para a comunidade, fizemos o questionário, entregamos, fizemos uma reunião, infelizmente foi pouca gente que compareceu, mas foi amplamente divulgado também. Apresentamos a proposta. A líder da comunidade é efetiva, atuante, maravilhosa. Já aconteceram alguns problemas, como, por exemplo, um carro que estava há meses, quase um ano, parado no meio da rua. A gente articulou com a Secretaria de Trânsito, imediatamente foi lá, tirou o carro do meio da rua que estava atrapalhando o trânsito.
Não tinha pontos de ônibus cobertos para as crianças que ficavam ao relento ou na chuva para poder ir para Talhado, pegar ônibus para ir para as escolas. Nós articulamos, já construíram 4 pontos de ônibus cobertos lá. Então, por aí a gente vai caminhando e ajudando a comunidade, articulando com a comunidade e melhorando. E nada melhor do que eles, né, para saber dos problemas. Eles mesmos nos trazem e a gente vai articulando para melhorar. Esse é o papel da Defesa Civil. Terrenos baldios também, esses terrenos abandonados. Os matos altos, os lixos jogados em lugares irregulares. E com relação à construção também, às vezes alguém procura vocês, tem uma construção meio estranha lá abandonada, que não se terminou, ali aquela coisa aberta, que pode cair e pôr em risco as pessoas. Também é atuante nesse caso? Quando há a solicitação da Defesa Civil, sim. O engenheiro comparece até o local e verifica se é uma situação de risco, sim, e faz um relatório e encaminha ou para o proprietário, identifica o proprietário e a partir daí toma as providências através do proprietário do imóvel. Ou solicitante, né? Que às vezes na época de chuva, né? Ocorre uma rachadura repentina. Às vezes repentina. é o próprio proprietário que chama, fica em dúvida, aí ele fica inseguro. Não sei do engenheiro, né? Às vezes é o próprio dono não sei do imóvel. como é que eu vou agir com relação a isso. Às vezes é uma rachadura simples, um trinco. E às vezes é uma rachadura maior. Então o engenheiro já avalia e falou, vamos isolar o local e você aciona o engenheiro particular para fazer uma avaliação mais completa, né? Mas se ele interdita parcial ou não, ele tem esse poder. Vou interditar esse prédio parcialmente, só essa sala vai ser interditado. Não, estou interditando o prédio inteiro. Até que seja um engenheiro contratado vir e falar, não, eu estou liberando ou não estou liberando. Tá? Dá o laudo, né? Isso. Gente, eu vou passar para vocês, apesar de estar aí na tela, eu vou passar para vocês. O telefone da Defesa Civil é 199, mas eu recomendo, e a da própria Defesa também recomendo, numa emergência, uma coisa mais de um incêndio, alguma coisa, primeiro liga para o bombeiro 193, é isso, né, gente? Exatamente. Depois para a Polícia Militar, pode ligar para a Polícia Militar 190 e o SAMU 192. Então vocês guardem 199, 193, 190, 192, são números 153 que tem que... também. 153 também. Tem que estar na cabeça, Lembrando que esse telefone é 24 horas, 24 né? horas. Cai no central e eles repassam para a gente lá, se tiver que tomar alguma decisão, alguma ação. Ok? Para a gente encerrar, gostaria que vocês, primeiro o Saulo, depois a Adelane, deixassem um recado lá para a população, para conhecer o trabalho da Defesa, como é que pode ajudar, quem quiser visitar a Defesa Civil pode estar de portas abertas também, como é que eu faço? Com certeza, a Defesa Civil está de portas abertas, estamos aqui para atender a sociedade de todas as maneiras, né, de prevenindo, mitigando as situações. Então, a Defesa Civil sempre esteve de portas abertas. Eu acho que toda a equipe lá está empenhada em dar o seu melhor e, com certeza, nós estamos notando os resultados já nesse 1 ano e meio que nós estamos à frente da Defesa Civil na direção do Coronel Ivair. Adelane? Eu quero agradecer, primeiramente, o convite e dizer que a Defesa Civil também, eu faço minhas palavras do Tenente Saulo, estamos à disposição e a Defesa Civil somos todos nós. É isso aí, gente. Eu agradeço a participação do Saulo e da Adelane aqui no nosso estúdio, reforçando, 199 é o telefone da Defesa Civil, 193 lá no Corpo de Bombeiros, 190 na Polícia Militar, e o SAMU 192. E 153 também, né, gente? 153 da GCM. É isso aí.